Olha, deve ser a quinta vez que estou gravando essa palavra, então eu creio que Deus tem algo forte para falar na sua vida. Então não pula esse vídeo não, ouve, tá? Bom dia, né? Graças a Pai de Cristo seja contigo. Eu estava nessa manhã meditando e senti de Deus compartilhar essa palavra. Cara, foi acho que a quinta vez que estou gravando esse vídeo. E eu estava lembrando hoje de uma história de um amigo meu, que estava tendo problema no casamento. Ele buscou para, estava conversando comigo. E normalmente a gente que é casado, a gente sempre reclama do outro, né? A gente já sempre reclama, ela isso, ela aquilo. Então a mulher fala, ele isso, ele aquilo, ele aquilo outro. Eu falei, meu amigo, deixa eu te compartilhar o que Deus sempre fala comigo quando eu vou reclamar da minha esposa. Ele não concorda comigo. E ele sempre fala assim, olha pra você, olha isso, olha o que você fez, olha o que deixou de fazer. Eu falei, poxa, é verdade, Deus tá certo. E esse é um ponto, a verdade. Muitas vezes, minha esposa falava coisas comigo que me machucava demais. Eu olhava para aquilo, eu sempre fervia, minha vontade era de quebrar tudo, de sumir, de ir embora. Por exemplo, um dia ela virou e falou assim, mas você na igreja é assim, em casa você não é assim. E aquilo me indignou, aquilo me feriu e, poxa, eu tô tentando me esforçando, tô assim, tô assado, eu me impedo, mas também ela isso, ela aquilo, pensando dentro de mim aquilo tudo. Mas uma coisa que eu tenho que confessar, era verdade. E quanto à verdade, a gente não tem o que questionar, a verdade a gente tem que aceitar. E por mais que eu não queria, quando eu dobrava meu joelho e falava com o Senhor, ele falava, meu filho, olha a verdade aí. E eu falava, poxa, é verdade. Eu sou assim mesmo. E eu comecei a entender que eu precisava mudar. Porque a verdade, ela revela ao que está oculto em nós. Muitas das vezes a gente não consegue enxergar, a gente não quer aceitar, a gente refuta a verdade, mas a verdade não muda. A verdade, ela tem até nome, a verdade é Cristo. Amém? E eu falei isso com meu amigo e falei, cara, não adianta. Não adianta. Olha para Cristo. Cristo, o que fizeram com Cristo estava certo? Não estava. Mas o que ele fez? Ele reclamou, ele questionou, ele nem se defender, ele se defendeu. E uma coisa eu lembro que o pastor Théo Martinello fala: quando a gente se cala, Cristo fala por nós, Deus fala por nós. Deus vem em nossa defesa. E eu comecei a praticar isso no meu casamento e falei, cara, comece a praticar isso no seu. Deixa a justiça própria de lado. Deixa a sua vontade, deixa a sua verdade de lado, deixa Deus fazer a verdade dele, deixa Deus aplicar a verdade dele, abre o seu coração. Ele começou a fazer isso. Aí a gente conversando, ele vinha e falava assim, cara, mas eu não consigo, não adianta. Essa mulher é difícil demais. Eu acho que muitos já devem ter falado isso. E eu acho que as mulheres também devem falar, esses homens é difícil demais. Ai, e ele falando isso, eu falei, cara, poxa, mulher é difícil mesmo, mas nós também somos. Então, 0 a 0. Mas olha só que bacana. Uma das reclamações dele era a mesma da minha. A gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente faz aquilo outro, não tem valor, não tem reconhecimento nenhum, nada tá bom, nada presta. Eu falei, meu irmão, eu compartilho da sua dor, eu sei o que é isso. Falei com ele que eu também fazia a mesma coisa. Às vezes eu preparava uma mesa bonita, ia lá e comprava, gastava nem o que eu podia gastar, mas para agradar. Não tinha valor de nada. Mas isso aqui eu não gosto, você sabe que isso aqui não é bom, você sabe que isso aqui... Falei, cara, por que é tão difícil agradecer? Por que ela não agradeceu? É tão simples agradecer, por quê? Por quê? Aí eu comecei a olhar, poxa, para quem que eu tô olhando? Peraí, tem uma coisa errada. Muitas vezes a gente traz para o casamento um sistema, conceitos e culturas que não são bíblicos, não são de Deus, mas são dos nossos pais, ou são deste mundo, ou são das pessoas. E eu comecei a sempre dobrar meu jeito e falar assim, olha só o que está fazendo, olha o que está fazendo e tal. E Deus falava comigo assim, meu filho, olha para mim, você está olhando para o lugar errado, olha para mim. Olha para mim. E aí eu comecei a olhar. E quando eu comecei a olhar para Cristo, quando eu comecei a olhar para Jesus, eu fui vendo a cruz, vendo tudo que Cristo suportou por mim, e que em momento algum ele reclamou, em momento algum. E eu comecei a pensar, poxa, e se Cristo parasse naquela hora e falasse, chega, nossa, um tanto de gente não vai reconhecer isso, não vai valorizar. Ah, não, para que fazer isso? Só para alguns? Só para um outro? O Marcos não vai valorizar isso, o Marcos não vai reconhecer isso, o Marcos não vai retribuir isso. Não, não vou fazer isso mais, não, vou largar essa cruz para lá. Não, ele não fez isso, ele continuou, ele carregou. Por quê? Porque ele olhava para o Pai.
o Pai que enviou, o Pai que ama ele, o Pai que amou, o Pai que ama. Eu comecei a olhar para Cristo e comecei a ficar com vergonha, sabe? Comecei a me sentir tão miserável, comecei a sentir assim tão pequeno, tão ruim. E eu falei, Deus, e eu comecei a perceber o quanto Deus me ama, o quanto Cristo me ama, e aquele amor foi me preenchendo, e eu comecei a olhar para a cruz, comecei a olhar para Cristo e falei, meu Deus, quanto que o Senhor me ama. E eu comecei a me sentir tão amado, tão querido, tão valorizado. Eu falei, Senhor, eu assumi primeiro um compromisso contigo, não foi com meu cônjuge, não foi com minha esposa, foi com o Senhor. E o meu papel é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu estou falhando demais, eu estou em falta demais. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Como é que eu posso melhorar? E eu comecei a me calar, e eu falei isso com meu amigo. Meu amigo, começa a olhar para Cristo. Porque eu comecei a olhar para Cristo e eu comecei a me sentir tão amado, tão querido, tão valorizado, que eu não precisava mais que minha esposa reconhecesse ou valorizasse algo, que meu pai ou minha mãe reconhecesse ou valorizasse algo. Eu olhava para Deus e via o quanto que Ele me valorizava, o quanto que Ele pagou por mim, o quanto que Ele me amou e me ama. E eu comecei a me sentir tão grato, tão amado, tão feliz, que eu comecei a querer transbordar, porque não cabe dentro de nós esse amor, essa graça, essa presença, esse poder de Deus. Ele não cabe dentro de nós, ele precisa transbordar, e você vai se sentindo tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, e você começa a ver as pessoas que precisam tanto desse amor, tanto dessa graça, e você quer transbordar. Mas o primeiro ministério nosso é em casa, é com o cônjuge, com os filhos, com a nossa família. E muitas vezes a gente quer ir para a igreja, a gente quer ir para um púlpito, a gente quer ir para outros lugares, para outros ambientes, mas a gente esquece que o primeiro ambiente é a nossa casa, é o nosso lar. E eu comecei a fazer as coisas e olhar para Deus, olhar para Cristo. E por muitas vezes, às vezes minha esposa, minha filha, alguém reclamava e falava assim, mas não tá bom isso, não tá bom, tá aquilo. Eu falei, graças a Deus, glória a Deus, Deus é bom, vamos agradecer, obrigado, Senhor. E às vezes, obrigado, Senhor, por isso, obrigado, Senhor, por aquilo, obrigado porque o Senhor tem feito isso. E comecei a praticar essa gratidão, esse louvor a Deus por tudo, desde as pequenas coisas, as coisas mais complexas. E eu comecei a me sentir tão amado e querido, ver o quanto que Deus me ama, o quanto que Deus fez e faz por mim. E eu tenho certeza que na sua vida é do mesmo jeito. E esse meu amigo, então, começou a praticar isso também. Falou, cara, hoje eu consigo amar minha esposa, hoje eu consigo amar meus filhos, hoje eu consigo, porque eu tenho tanto amor dentro de mim. Deus me ama tanto que eu preciso amar o próximo, que eu preciso compartilhar esse amor, independente se estão recebendo ou não estão, se estão valorizando ou não, não importa, porque eu já sou tão valorizado, já sou tão reconhecido, já sou tão amado, que eu não posso guardar isso só para mim. E eu comecei a viver isso, meu amigo também começou a viver isso, e é fantástico, porque você vê que justamente é para isso que Cristo nos chama, sabe, para transbordar esse amor, para transbordar essa graça, que nos alcançou, que nos transformou, que nos transforma. E esse é o convite que Deus faz a você nessa manhã, sabe, deixa a justiça de Deus ser a tua justiça. Deixa o amor de Deus te nortear, te capacitar, te envolver, te preencher. Sabe? Aquelas mágoas, ressentimento, não cabe mais nesse tempo, gente. Já passou. Agora é tempo de ser amado e de amar. Começa a olhar e entender o quanto Deus te ama. Começa a deixar desse amor te preencher. Os traumas ficam tão pequenos. Sabe? Às vezes a falta de alguma coisa ou outra que você enxerga se torna tão pequena e medíocre. E a gente começa a olhar para a eternidade, para o que Deus já fez, está fazendo, e isso tem nos chamado para fazer. São tantas pessoas que precisam desse amor, que não conhecem. Então larga de ser miserável, larga de ser egoísta. Começa a transbordar esse amor, porque tem muitas pessoas sedentas que precisam ser amadas, precisam se sentir queridas, se sentir valorizadas, saber o quanto que Deus os ama, quanto que Deus os valoriza, através da sua vida, através do seu testemunho, porque Cristo não só declarou a palavra, Cristo viveu a palavra, Cristo testemunhou a palavra. E esse convite é o que Ele nos faz, ser testemunhas dele aqui na terra. Então seja testemunha de Cristo, testemunhe o amor, testemunhe a graça, testemunhe a presença de Deus na sua vida. Tudo que Deus tem feito na sua vida, testemunhe. Nessa manhã, é esse convite que eu te faço, viu? Testemunhe a graça, o amor de Deus. Sinta-se amado, até transbordar para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Deixa Deus te preencher, deixa Deus te transbordar. Em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe.